Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Aqui estamos mais um domingo com discussões importantes para compreendermos o que nós chamamos de sexualidade e o que importa para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos. Vocês sabem que eu sempre estou em companhia de dois colegas do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, o Rafael Teixeira e a Camille Borges. E nós temos aqui o professor Ronaldo Trindade. Ele já esteve aqui conosco em outro episódio. O Ronaldo é um antropólogo, professor da Universidade de Brasília, professor do nosso curso de especialização em sexologia aplicada. E hoje nós vamos falar de um assunto que merece uma atenção, embora para a maior parte das pessoas seja alguma coisa talvez muito longe. A sexualidade indígena. Ronaldo, novamente, obrigado por estar aqui conosco. É muito gostoso estar te ouvindo, porque eu sempre saio com ideias também assim fora da psicologia, no sentido teórico, e, no entanto, traz um bocado de discussões importantes para nós trabalharmos durante a nossa semana. Muito obrigado, Ronaldo. Evaldo, boa noite. Boa noite à equipe que está aqui. É sempre um prazer estar aqui, né? Porque, enfim, é uma oportunidade que a gente tem, né, de falar sobre sexualidade nas suas mais variadas vertentes, né? Isso. E sexualidade indígena. O que você tem a falar sobre essas duas palavras? Vai. Começamos por aí, porque vai dar trabalho hoje. Oswaldo, sexualidades indígenas, né? Ela é uma junção, na verdade, de dois termos que em si, né, eles já são muito problemáticos, né? Por quê? Porque a gente sabe que falar de sexualidade, por mais que a gente tenha feito, né, vários avanços, vários desenvolvimentos, né, a gente tenha amadurecido e avançado muito esses debates, a gente vê aí que um professor que está aí numa turma de ensino médio fundamental, ele ainda enfrenta tanto trabalho para conseguir falar de sexualidade. Isso. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala dos povos indígenas, os povos indígenas já têm tantas demandas, né, que dizem respeito à manutenção dos seus territórios, à luta pela manutenção, né, do seu modo de vida, ou do que eles consideram como a sua cultura, né? E acaba que temas, né, que, digamos assim, ligados à sexualidade, que, digamos assim, ela se afasta um pouco desse eixo político, acaba muito ficando, né, no esquecimento. E o que é um equívoco, né? Porque se é algo, né, de que a gente fala pouco, né, é porque tem um motivo, né? A gente fala pouco porque nós somos levados a pensar que não tem nada a ser falado sobre esse assunto, e tem muito. Ou que, eles são iguais, então a gente não precisa discutir, porque já estamos discutindo sexualidade toda semana aqui na Rádio Vibe Mundial, no Café com Sexologia. Nós discutimos sexualidade, mas o que você está contando já começa a chamar a atenção, é que os ditos povos indígenas, eles têm uma série de diferenças. Na verdade, eu já até fiquei pensando, não é um povo, uma cultura. Nós temos dezenas de culturas ditas indígenas. Eu gosto da ideia de autóctone, porque pelo menos tira um pouquinho desse título que, na verdade, não confere uma realidade às pessoas que existiam nesse território onde a gente vive. Pindorama, é assim que eles chamavam? Pindorama. Nesse território que passou a se chamar Brasil, depois que os europeus chegaram, a gente passou a pensar que eles são um grupo só, indígenas, primitivos. E não é bem assim, não é? Oswaldo, você sabe que logo ali pelo início do século XIX, quando o Brasil ainda não havia se tornado, né, uma nação independente, teve um desses viajantes europeus que passaram aqui pelo Brasil. Debreu. Acho que foi o Lacondamine. E ele fez um comentário que ele disse assim: existe um lugar chamado Brasil, mas definitivamente não existem brasileiros. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Que os brancos que haviam no Brasil, eles eram portugueses.
Os negros não eram brasileiros, eles eram africanos. E os índios, eles eram oiapoques, eram bororos, eram apinagés, eram mundurucus. Não eram né? brasileiros. Não eram brasileiros. E, na verdade, quando o Brasil se torna independente, né, e os brancos passam a ser brasileiros, e quando ocorreu, né, a abolição da escravidão e os negros também passam a ser brasileiros, quem continua dizendo que não é brasileiro, mas que é Oiapoque, que é Bororo, né, que é Apinagé, são os povos indígenas. E a gente faz questão hoje em dia de falar em povos indígenas para corrigir um erro histórico que foi cometido de falar dos povos indígenas como se eles fossem uma unidade, né? Como se fossem os índios. Quando a gente está falando dos índios, a gente está falando de uma multiplicidade de povos, de uma multiplicidade de culturas, cada uma com a sua própria mitologia, cada uma com o seu próprio modo de vida, e inclusive cada uma, né, com os seus próprios, né, as suas próprias orientações a respeito, né, do erotismo, da sexualidade, né? Não quer, quando a gente está falando aqui em sexualidades indígenas, né, a gente colocou no plural exatamente para não dizer, né, que os índios eles se comportam sexualmente dessa maneira, né, e querer produzir uma unidade que eles negam, eles dizem, nós não somos a mesma coisa, nós somos diferentes. Você está contando, interessante que vocês notaram que ele foi falar do que os índios, ele falou assim, o erotismo e as sexualidades. Porque aí você nos faz colocar atenção que para um determinado grupo, aquilo que seja atraente para aquilo que nós chamamos de sexualidade, vai ser diferente para o outro grupo. Sim. Isso gera regras de conduta, regras sociais, regras culturais diferentes. Além do que, eles são regidos por línguas diferentes. Sim. É que tem uma coisa, né, Oswaldo, por exemplo, não só eles, mas nós também, né, nós somos frutos de um projeto de sociedade, né, que foi sendo construído, que a sexualidade ela tinha um lugar determinado aí nesse projeto de sociedade. Por exemplo, para nós, a sexualidade, se a gente for pegar o que o Michel Foucault diz, né, a sexualidade foi o que permitiu, né, que, por exemplo, o Estado promovesse uma regulação da população, um governo da população, né? Definindo quem é homem, quem é mulher, quem é gay, quem é hétero, né? Quais são as uniões que são recomendáveis, quais são aquelas que devem ser evitadas, né? Então a sexualidade foi sempre um meio de exercer um controle sobre a população. Com os povos indígenas não foi diferente, né? Uma vez que, por exemplo, antes da chegada dos povos europeus, né, no continente americano, né, e antes que, por exemplo, todas aquelas, né, aqueles dogmas em relação à sexualidade, né, que foram herdados, né, do cristianismo, né, etc., eles foram, né, digamos assim, imputados aos povos que viviam aqui na América e que tinham digamos assim, um comportamento sexual absolutamente destituído de todos esses tabus, de todas essa repressão, né, que a igreja produziu. Então, ao chegar aqui, os europeus se defrontando, por exemplo, né, com práticas homoeróticas, com a poligamia dos povos indígenas, a primeira tentativa foi regular essa sexualidade e disciplinar essa sexualidade submissa, né? Fazendo crer, por exemplo, né, hoje em dia, se você vai perguntar, né, às vezes para um chefe de um determinado grupo indígena, né, a respeito sobre homossexualidades indígenas, ele vai dizer que não, que isso é uma coisa do branco, né? Por quê? Porque esses índios, desde o século XVI, eles vêm passando por um processo de heterossexualização, né? Em que, digamos assim, os meninos, eles passam, né, a usar indumentárias masculinas, a cortar cabelo curto, né, e as meninas o contrário, ou seja,
A sexualidade, no caso desses povos indígenas, ela foi uma outra dimensão do processo colonizador. Assim como eles foram colonizados por meio, né, digamos assim, do apagamento das suas línguas, do apagamento, né, da sua religião, do apagamento, né, do seu modo de vida, eles também tiveram um apagamento das suas práticas eróticas, das suas práticas sexuais, que passaram por um processo de disciplinarização. Como a nossa, né? Nossa sexualidade também passou, né, por processos de disciplinarização. E acho muito interessante isso, Ronaldo, porque a gente está percebendo, né, pelo menos eu entendo quando você fala isso, que a fantasia acho que vem do indígena inicialmente para nós, enquanto pessoas não indígenas, é essa imagem de que o índio, né, que é o que a gente vê por aí, era aquela pessoa que não usava roupa quando o Brasil foi descoberto. E aí cria-se essa narrativa, essa fantasia a respeito dessa população como se elas não tivessem sofrido ou sido impactadas por esse processo que vai apagando uma história, uma estrutura de convivência, e acho que é importante ressaltar isso que você fala, que existe uma diversidade, uma multiplicidade cultural dentro dessa vivência indígena que a gente não tem o conhecimento. E aí a gente começar a perceber que existe esse apagamento e ele vai impactar significativamente na vida de pessoas hoje da população indígena é muito importante, porque a gente realmente não é levado a pensar sobre isso, porque cria-se essa imagem de que o índio está lá e ninguém pensa sobre ele. É que isso parece, Rafael, que assim, nós fomos ensinados na escola a pensar Sim. desse jeito. E a escola, os professores aprenderam também a ensinar uma história, uma geografia, uma antropologia, vamos Sim. chamar assim. Nos primeiros 8 anos de escola não tem antropologia, né? Ou seja, não tem alguém que vai dizer assim, olha, os povos são diferentes. Sim. A gente aprende que é como se fosse tudo igual. E tudo igual, como você falou, é um monte de gente que mora pelado no meio da selva. E isso não é assim. Mas eles estão nus. Desculpa, essa é outra questão. A questão é que eles têm uma cultura, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a si mesmos. E essa forma é funcional, porque eles estão vivos e funcionando. É funcional. E existe também, né, uma própria diversidade, como, por exemplo, os povos indígenas, eles lidam com os seus corpos, eles lidam, né, com a organização da sua vida conjugal, com, por exemplo, né, digamos assim, os processos, né, envolvendo casamento, reprodução. Então, por exemplo, muitas dessas coisas, elas são orientadas de acordo, digamos assim, com as cosmologias dessas tribos, né, com a mitologia dessas Éticas tribos. e valores, né, Ronaldo? São valores. A gente chama de mitologias, mas são valores próprios daquele grupo. E que orientam o modo de vida daquelas pessoas, Que né? orienta. Só que como também, né, os povos indígenas, eles estão sob ataque constante desde 1500, né? Eles estão sob ataque constante, né? E algumas questões, né, elas acabam ganhando mais urgência, né? Como a questão da preservação dos seus territórios, né? Como a questão, né, de, por exemplo, se construir políticas públicas, né, que, digamos assim, vão amenizar os efeitos da colonização para esses povos, né? Então, como essas questões são tão urgentes, né, a gente acaba dando, né, concentrando todo o debate sobre as questões indígenas em termos disso, né, em atribuir para esse povo uma história, em lembrar dessa diversidade que os separa, né, em atentar para suas causas políticas, e algumas coisas, né, acabam ficando, por exemplo, na opacidade, né, como pensar, por exemplo, afinal de contas, como é que eles lidam com essa questão da sexualidade? E, afinal de contas, como essas novas gerações de indígenas, né, que, por exemplo, já tem um ativismo aí dentro dessas questões LGBTs, a gente já vai ter índios, gays, lésbicas, trans, né, tanto masculinos como femininos, e que estão aí comprando essa briga, que eu costumo dizer que é uma briga de dupla hélice, né? Porque tanto eles têm que lutar contra a LGBTfobia da sociedade em geral, como eles têm que lutar contra, né, os dogmas, né, no interior dos seus próprios povos, né? Por quê? Porque como houve esse processo histórico de heterossexualização, acabou se construindo a ideia que o natural é ser heterossexual,
né, entre esses povos. E se não é, é porque isso é um vício do branco. Ou seja, aquelas pessoas que estão lá, elas têm que lutar contra a homofobia dentro e fora dos seus grupos. Caramba! Começou a ficar complicado porque eles foram invadidos isso sobrepostos porque deixaram de ter direitos. Até há poucas décadas a gente, vamos chamar assim, sabia que índio não era cidadão, porque ele não falava português, ele não sabia ler e escrever, então ele era considerado fora da sociedade. Parece que atualmente tem alguma mudança. É porque historicamente, né, e Oswaldo, isso remonta desde lá do início, né, do processo colonizador, quando, por exemplo, a mesma bula papal que decidiu, por exemplo, que os negros africanos não tinham alma e que, portanto, eles poderiam ser comercializados e codificados, foi a mesma que decidiu que os indígenas, eles tinham uma alma infantil. Era como se fosse uma tábula rasa em que se derramaria a cultura, né? E isso produziu o quê? Isso produziu uma espécie de tutelagem que marcou a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Os povos indígenas, eles sempre estiveram sob a tutela do Estado. Estar sob a tutela quer dizer que eles não podem falar por si mesmos, né? E tem sempre que ter alguém que vai falar por eles, né? Eles estão em meio a uma luta para superar essa visão do índio, né? Como essa alma infantil que precisa estar sobre a tutela de um homem branco do Estado, né? Eles estão em meio a essa luta. Em relação à sexualidade, eles também estão travando essa luta, só que a gente não fica sabendo, porque, como eu disse, eles têm tantas questões muito urgentes, né? Mas é bom pontuar que, por exemplo, hoje a gente já encontra ativistas LGBTs, organizações LGBTs, inclusive não apenas LGBTs, de feminismo indígena, de organizações de mulheres indígenas, né? Por quê? Porque as mulheres indígenas, quando eu digo que os indígenas foram heterossexualizados, eles também foram binarizados, né? Claro. Eles também foram binarizados no sentido de que foi ensinado para eles qual era o lugar da mulher e qual era o lugar do homem, como na sociedade ocidental, né? Em que há essa hierarquia de gênero. Então, essa hierarquia de gênero que não existia nas sociedades indígenas, ela foi imputada sobre elas. É por isso que a gente diz que eles foram binarizados também. E aí, por exemplo, fenômenos, né, como que os antropólogos viram em diversos, né, contextos etnográficos, como, por exemplo, pessoas que invertiam, né, esse papel de gênero, como os Berdachs, que a Margaret Mead e o Pierre Clastres falaram deles. O que eram os Berdachs? Os Berdachs eram aquelas pessoas que elas eram consideradas sagradas porque elas cruzaram a barreira de gênero. Digamos assim, nasceu mulher e decidiu virar homem, ou nasceu homem e decidiu virar mulher. Ao contrário da nossa sociedade, que mata pessoas trans e travestis, essas pessoas, né, entre os povos que a Margaret Mead estudou, né, ali na região de Samoa, na Isso há uns 100 anos, né? Há uns 100 anos. Né? Lá pela década de 20 do início do século 20, ela percebeu que, por exemplo, eles lidavam com essa questão, né, da transição de uma maneira muito mais respeitosa, né, do que na nossa sociedade. Aí, hoje em dia, né, quando você vai numa aldeia e tem uma travesti indígena, essa travesti indígena, ela muitas vezes ela é considerada como tendo traído o seu povo, né, porque isso não era coisa do seu povo, né, e não sendo aceita na sociedade mais ampla, porque nenhuma travesti, né, é completamente aceita dentro de uma sociedade cis heteronormativa. E é uma aula, né, Ronaldo, a gente aprender sobre isso, porque me vem duas coisas. A primeira palavra, acho que me vem nesse momento é violência, né? Sim. Olhar para esse processo histórico. E aí a violência que se aponta para mim nós, e eu acho que todo mundo aqui tem essa experiência, a gente conhece chás e ervas e coisas que a gente usa, que vem desse conhecimento indígena. Isso. E que a gente se apropria desse
uso, e aí farmacêuticas, né, e produtos de farmácia, mas a gente também invalida toda uma estrutura histórica de valores, de morais, e aí a gente não dá espaço para essa população, e aí no outro lado me vem essa percepção de que, enquanto pessoas LGBTs que precisam lutar, e aí pelas suas especificidades, né, uma pessoa LGBT negra, uma pessoa LGBT indígena, uma pessoa LGBT cadeirante, cada pessoa dessa população tem a sua especificidade e os indígenas também têm. Sim. E a gente não leva isso em consideração. E né? se a gente for remontar o Gilberto Freire, o Casagrande Senzala, ele mostra como, por exemplo, a questão, né, a colonização, ela se fez também sobre a dominação, né, e a exploração dos corpos das mulheres indígenas, né? O Gilberto Freire chega a dizer que os portugueses chegaram no Brasil pisando em carnes, né? Por quê? Porque diferente dos outros povos, né, como os anglo-saxãos, por exemplo, né, que eles eram absolutamente contra a miscigenação, os portugueses não tinham nada contra, né? Eles já tinham lá a lenda da Moura encantada, né, que era aquela mulher morena, sedutora. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram, imagina, as índias, né, levando um modo de vida como levavam, etc., que era muito diferente, né, de como estavam as mulheres europeias, né, que não se via nem o tornozelo. Então, em algum momento, eles perceberam, né, que que estuprar essas mulheres, né, e fazer filhos ajudaria no processo de colonização. Pois é, essas são ideias que Pero Vaz e Caminha já escreveu na carta, na famosa carta. E vamos lembrar que a Carta do Caminha só se tornou, vamos chamar assim, pública depois da independência do Brasil. E o Pero Vaz e Caminha falava disso, né? Que aqui existem homens e mulheres com corpos formosos e que vivem nus. A gente já percebia uma coisa erótica naquela carta, né? Tem um livro fantástico também, que é Um Defeito de Cor. Não sei se você já viu, Ronaldo. Que tem uma exposição, inclusive, aqui em São Paulo, sim. chamada Um Defeito de Cor. E explora toda essa complexidade dos povos africanos e, enfim. Quer dizer, os grupos europeus sempre viram os povos diferentes como diferentes no mau sentido, ou seja, rebaixados, subjugáveis e subjugados na sequência. Diferença para eles era sinônimo de inferioridade, na verdade. E de inferioridade. Porque sempre que eu te ouço falar, eu fico compreendendo que assim, esses grupamentos históricos, como eu disse e reforcei assim, eles são funcionais, eles estão vivendo nessas terras de Pindorama há milênios. Então, assim, funcionou. Eles continuaram vivos e transmitindo conhecimento. Esse conhecimento é verdadeiro e útil. Oswaldo, quando você fala em Pindorama, né? E Pindorama, para quem não sabe, era como, por exemplo, os povos indígenas aqui das terras baixas da América do Sul, eles se referiam a esse território que depois veio a ser nomeado pelos portugueses como Brasil, né? Então, às vezes a gente fala assim, por exemplo, as migrações indígenas, que o indígena saiu de uma região e foi para outra. Na verdade, ele quando ele sai, né, digamos assim, da Amazônia peruana e se desloca até a Amazônia brasileira, ele, na verdade, ele está percorrendo o mesmo território. O mundo dele. Sim. Ele está percorrendo o mesmo território. Por quê? Porque ele é anterior a essas divisões políticas que foram estabelecidas, que separam o que é Brasil, o que não é Brasil. E eles mesmos não tinham essa essa noção de divisão geográfica como o europeu sempre fez. Até porque essa visão do mundo, né, ela é uma visão europeia, né? E que você sabe que ela foi constituída ali pelo século XVIII, né? Porque até o século XVIII as pessoas não tinham uma consciência planetária, de que elas viviam, elas eram parte do mesmo planeta. Não, quem tinha isso eram só os estudiosos. Essa ideia de que nós somos todos parte de um mesmo planeta, essa consciência planetária, ela foi sendo desenvolvida muito posteriormente. Agora a gente vai cobrar que os índios têm. Pois é, e você está nos contando que nós precisamos pensar, olhar para essa ideia, esse conceito do indígena, dos outros povos que não sejam os descendentes de europeus ou até mesmo africanos aqui no Brasil, que eles precisam ser compreendidos dentro de uma ótica a partir deles e não na ótica que nós aprendemos na escola formal. Uau, Ronaldo, eu já quero agradecer você. Foi uma conversa bastante importante, já para aprender que
temos que aprender muito mais. Sim. Mas ainda tem recados, assim, o Rafael, você já está aí anotando Tem recados recados aqui, Oswaldo. olha, gente. Bem. Vai lá, a vai Mini lá. também tem. Bem, gente, queria deixar o recado aqui do nosso evento, Oswaldo, do ano que vem, o Sinsex, Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades, Novidades. que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de maio de Anota. 2025, aqui em São Paulo, presencialmente. Então, essas discussões sobre sexualidade nas suas mais diversas perspectivas a gente faz nesse evento em 2025. Inscrição de trabalhos acadêmicos, quem quer ver palestra, quem quer participar com exposição de trabalho. Então, todas as inscrições abertas no site impassex.com.br. E, Camille, o nosso curso, nós temos um curso de especialização em sexologia aplicada. O Ronaldo é professor lá, por isso que... Vou aproveitar Eu recomendo. para divulgar lendo um comentário que apareceu aqui. Ó. Oba! Carla Valereto mandou: tive essa aula com o Ronaldo no curso de especialização. Que aula maravilhosa. Então, gente, nós estamos com inscrições abertas para a nossa especialização. Se você tem interesse, entra no site do Impassex ou no Instagram e já corre para fazer a sua inscrição. Nós temos aulas como essa lá. Ótimo. Gente, todo domingo à noite, às 8h30 da noite, aqui na Vibe Mundial, ao vivo, nós temos discussões variadas sobre as questões da sexualidade. Semana que vem, nós teremos a Marta McBritton, que vem falar sobre o Barong. Vocês sabem o que é o projeto Barong? Não sabem? Vão saber aqui, porque é um projeto muito importante que há décadas anda na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, levando discussões sobre saúde sexual. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Vai ser muito bom. Domingo, feito? Espero vocês.